Pessoal, essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender, né? Eu sei que nesse cenário, né, por exemplo, ó, quando a gente pega essa pergunta aqui, né, do Josué, para a gente poder, para que vocês possam entender isso, Edu, eu entendi que a desproporcionalidade, né, nessa operação que nós fizemos agora, comprando o stop loss lá embaixo, não daria, colocamos ele no meio do caminho, né? Eu sei que essa pergunta, né, que o Josué ele traz ali pra gente, eu sei que a gente deve ser um perdedor duro, eu sei que a gente deve melhorar sempre o nosso stop, mas e nesse caso que o stop loss ele fica mais caro do que o mercado nos deu? Só que, né, Josué? Você só sabe que o stop loss ficou mais caro do que o mercado nos deu depois que ele passou. E o grande erro das pessoas é quererem acreditar que sempre quando a gente entrar numa operação, a gente tem que ganhar mais do que a gente arrisca. Né? Por quê? Porque é isso que está aí na internet, é isso que tem, o risco-retorno ideal. Vamos lá. Qual é o risco-retorno ideal? Não preciso nem ser um adivinhão para saber que todo mundo vai responder 1 para 3, pelo menos 1 para 1, 1 para 2. Esses são os riscos ideais que a internet nos ensina, sem contar aqueles muito malucoides, né? Aqueles pior 6 para 1, né? Ou seja, eu arrisco 6 para ganhar 1. Meu Deus, como assim? Né? Se não for 1 para 3, não vale a pena. Aí, olha o que acontece, tá? Quando a gente pega uma situação dessa, por exemplo, como aconteceu aqui agora, né, no índice, e a gente entra, a gente tem o nosso stop, então, se eu tivesse entrado na operação agora, né, comprado aqui, stop loss aqui, e buscasse um risco proporcional, olha onde estaria a nossa saída, galera. Estaria lá no 119 e algo, ou seja, o mercado teria que andar 846 pontos para que fosse no nosso 1 para 3, né? Então é algo que não vai acontecer, o mercado não vai andar isso. Aliás, não sabemos num primeiro momento, né? E nós vamos chegar nesse ponto. Mas o que eu sei é que é muito pouco provável com que ele ande, sabe? Isso tudo. Então, assim, eu acredito que não. Mas é aqui que está a nossa sabedoria. E se ele andar? E se ele não andar? Porque se vai andar ou não, não depende da gente. Eu sei que a probabilidade é baixa neste cenário, né? Então, agora o que a gente tem que fazer é aceitar que é uma operação que vai ter, atenção, uma taxa de acerto muito grande. Então, entendam, buscar carona com a grande maioria tem uma taxa de acerto muito alta, porque era uma entrada muito grande de compradores nesse momento. Nós tínhamos as médias nos auxiliando, nós tínhamos as médias ali protegendo a nossa operação ainda, né? Então eu sei que a probabilidade de dar certo, ou seja, a assertividade era muito alta. Mas, em contrapartida, a probabilidade do risco retorno alto era menor. Mas é aqui que está o lance. Não é que a gente não deveria fazer. Por quê? Porque nada no mercado é certo. Ainda mais se tratando de um payroll, um candle que tinha 400 pontos, posso te falar, em payrolls antigos, né, em épocas de volatilidade antigo, era totalmente plausível outro candle de 400 e poucos pontos e mais um de 200, por exemplo. Mais dois candlezinhos, cada um em 1 minuto. Pum, pum, pum. Se realmente fosse épocas, né, de grande volatilidade aqui, ó, a nossa entrada, na verdade foi pelo 1 minuto, né? Então o stop aqui um pouquinho mais abaixo também, mas era totalmente plausível já um R1, né? Já no próximo minuto. Mas o mercado não nos deu isso. Culpa foi nossa? Não. Se a culpa não foi nossa do mercado não ter nos dado isso, o que eu vou ter que prestar atenção? Cara, eu tenho um outro ponto aqui que pode me atrapalhar, que é a máxima do dia exatamente nessas ocasiões. Quando ele chega, então vamos lá. Vocês concordam que nesse momento, Josué, né, que me trouxe a pergunta ali, ó, eu percebi, né, eu observei. Observei é o quê? Presente, futuro, passado. Passado. Né? Eu observei. Se você observou, é porque já passou.
né? Mas enquanto nós estamos falando do presente, né? Do presente, que era esse aqui agora, tem como saber quanto que vai ser o nosso risco-retorno? Ou não? Não tem como a gente saber quanto vai ser o nosso risco-retorno. Então, assim, se fosse isso aqui, ó, vamos imaginar aqui um cenário, probabilidade bem baixa, mas vamos botar um candle verde aqui, ó. Nossa, Edu, explodiu. Pegamos um para 20, um para 6, um para 8. Eu observei que a proporcionalidade do risco ficou boa, hein, Edu? Que trade bonito. Arriscamos um e ganhamos 8. Não, senhor. Arriscamos um e o mercado nos deu 8, né? Então, quando a gente pega aqui essa agora, o que que nós estamos vendo? Agora o que eu consigo ver é isso. Então, lógico que eu quero um para um, lógico que eu quero um para dois, lógico que eu quero um para três, mas a nossa diferença pros outros, né? Pessoas que ensinam, até se tiver alguém, né, pessoal, que se julga um professor de trading, pelo amor de Deus, que você aprenda isso se você estiver assistindo isso. Não faça do seu risco retorno fixo. Não deixe ser um para 3 fixo, não deixe ser um para 2 fixo, não deixe ser um para um fixo, pelo amor de Deus. Não coloca isso, por quê? Porque o mercado não é congelado. Isso, um para 3, 2, 1, 4, 5, 6, isso não pode ser fixo. Isso é o ideal, isso é o que a gente vai tentar buscar, né? Isso é o que nós vamos tentar. Se der, ótimo. Se não der, tá bom também, mas o que a gente vai ter que saber é saber respeitar isso aqui. Se chegou no 1 para 1, a gente respeita. Se chegou no 1 para 2, a gente respeita. Se chegou no 1 para 3, a gente respeita, né? Então, aí, para quê? Para que a gente tente, na média, sempre, né, melhorar cada vez mais. E aí, olha o que que acontece. O nosso primeiro risco, né, ele tá ali na máxima, muito próximo do nosso primeiro possível alvo. Sim ou não? Né? Certo ou não? Não foi a gente. Pô, assim, isso se eu fosse escolher, com certeza eu escolheria muito mais, mas eu tô vendo que a minha saída tá ali nessas regiões. Se a minha saída tá nessas regiões, né? O que eu tenho que fazer é prestar atenção. Por quê? Se ele chegar aqui, ó, pronto. Edu, 1 para 1, vamos sair. Chegou no nosso alvo, vamos sair. 1 para 1, vamos sair. Não, galera, chegou bem demais. Chegou bem demais. O mercado está querendo nos dar mais, uma altíssima probabilidade que ele nos dê mais do que 1 para 1, porque ele está passando, né? E aí não, só que não. O que que ele fez? Voltou aí de novo, chegou no risco meio, um candle bonito, veio mais começou a voltar, ou seja, dificuldade de novo, foi menor, foi pequeno, começou a subir, bateu próximo do nosso 1 para 1 e já voltou tudo. Então, se a gente sai nessa operação agora no risco 1 para meio, né, 1 para um pouco mais do que o meio, quase no 1, tanto faz, 1 para 1 ou 1 para meio, o que você preferir, na cabeça da grande, né, massa ali, que tá, ai, é um absurdo, né? Ele pegou 1 para 1, Edu, foi ruim o trade, porque a gente arriscou, mas a gente pegou 1 para meio, não foi bom. Foi ótimo. Ganhamos dinheiro, era o objetivo. Se não foi muito, aí já não depende de nós, né? É o que o Carlos mandou aqui pra gente, ó, Edu. Depois que eu entendi a frase, né, que eu falo todos os dias e vou repetir até entrar na cabeça suas, a culpa não é nossa do não 1 para 3, do não 1 para 2, do não 1 para 1. O mercado nos dá o que ele quis. Então, nesse momento, se ele chega no nosso possível alvo e começa a voltar, ah não, Edu, é porque eu aprendi que eu tenho que deixar minha saída pelo menos no 1 para 2, porque se não for no 1 para 2 não é rentável. Mas olha o que que vai acontecer, ele volta tudo, ele passa no seu zero, você começa a entrar em território negativo agora, ele volta a subir, ele volta a cair, olha o seu emocional indo por água abaixo, tá vendo? Olha o seu emocional desabando, olha você nunca tendo segurança, né? E nunca ganhando a confiança no seu operacional e tendo segurança para começar a entrar com maiores valores. Porque como é que você entraria aqui com 50 minis, por exemplo?
Olha a montanha-russa de emoção. Nós, dos 50 minis com 260 pontos, meu Deus, eu tô ganhando quase R$ 2.000, estou no zero. Não, agora eu voltei a ganhar 1.000. Não, agora eu tô no zero. Meu Deus, 1.000, zero, 1.000, zero, 1.000, zero, 1.000, zero. E agora eu não sei porque o meu alvo tá no R2. Cara, mas o mercado já te mostrou. Ele não vai te dar muito mais do que isso, infelizmente, né? Ele não quis nos dar isso, tá? E se ele não quis nos dar isso, tá tudo bem, pessoal, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente tem que entender é que tivemos que pegar. E agora sim, agora que passou o trade, agora que o trade acabou, Edu, eu observei que a gente arriscou mais do que a gente ganhou. Realmente, sim. Mas a nossa operação, ela foi feita de uma forma maravilhosa e pegamos o que deu. Assim como, né, se o stop loss tivesse sido menor, provavelmente conseguiríamos um risco retorno melhor, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse feito essa segunda operação aqui, ó, sei lá, né, não sei se alguém fez aí, não sei se alguém está comprado, aí do compramos, óbvio, esse stop loss é muito menor do que o primeiro, né? Ah, então, ó, esse já chegou no 1 para 1, eu protegi no zero, fiquei no zero. Não, Edu, não, está quase indo no 1 para 2, ó. Pô, Edu, isso vai dar 1 para 2 ou 1 para 3. Óbvio que dá, porque o espaço do stop ele é menor. Ah, Edu, então o primeiro trade não valeria a pena ter feito porque o espaço do stop era grande? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto ele vai nos dar. Entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar de fazer uma coisa pelo futuro. Ah, Edu, eu não vou fazer isso agora não, porque ficou grande. Tá, mas aí se o mercado explodisse ali 1.000 pontos, sabe que, cara, a primeira coisa que você ia me falar? Nossa, Edu, eu não fui nesse trade por causa do tamanho do stop. Você acha que eu deveria ter ido? Entendeu? Então, assim, depois que passa as coisas, depois que as coisas do mercado vão, a gente observa, a gente conclui, a gente vê, a gente acha, a gente pensa, mas a gente não pode esperar passar para pensar. A gente tem que agir e depois pensar. Porque se a gente esperar passar, a gente encontra tudo, galera. Aí a gente encontra tudo. Poderia ter vendido quando ele segurou contra a nossa operação. Poderíamos ter vendido aqui, saído na média, comprado de novo e saído aqui de novo. Comprado aqui, saído aqui na máxima de novo. Vender agora buscando a VWAP. Enfim, depois que passa a gente encontra tudo. Mas a gente nunca pode deixar. Então, essa questão de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6, esquece. Esquece. A gente só vai descobrir 1 para quanto depois da nossa operação. Óbvio que a gente quer sempre buscar 1 para o máximo que ele puder dar. Se for 1 bom, se for 2 ótimo, 3 excelente, 4 bom, 5 bom, 6 bom, 7 bom, 10 bom. Mas a gente só descobre isso depois que ele passar, né? Então, infelizmente, nesse caso, sim, né? Voltando ao que o Josué tinha falado, ó, realmente, né? Desproporcionalidade, alvo pequeno, risco grande, mas foi graças a essa operação que a gente já começa o nosso mês aí com os nossos primeiros 300 dolinhas ali na conta.